Sejam muito bem-vindos à nossa conversa literária de hoje. Vamos falar sobre A Morte de Ivan Ilitch, aí um livro do nosso querido Lev Tolstói, um cara aí que escreveu Guerra e Paz com mais de 1.500 páginas. E a gente tem aqui, para quem quer começar, né, a leitura do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, que tem menos de 100 páginas. Eu acredito que está ali em 96, dependendo da edição. Apesar de um livro bem pequeno, é um livro aí que tem um grande peso, né, se a gente parar para pensar e analisar a história em si. Já nas primeiras páginas, a gente vai se deparar com o velório do Ivan, né, então ele já é falecido no início do livro, e é bem interessante a colocação nessas primeiras páginas, porque a gente vê o modo como as pessoas veem o Ivan. Num primeiro momento, a gente está falando dos colegas de trabalho, né, e os pensamentos que eles têm, e é muito engraçado a gente pensar sobre isso, porque a primeira coisa que os caras pensam é: nossa, ficou vago, temos uma vaga aqui, porque o Ivan ele tinha uma vaga de prestígio, né, uma vaga muito boa ali no sistema judiciário da Rússia. Então acaba que é uma vaga almejada pelos outros, né? E o primeiro momento, a conversa dos amigos entre si é justamente essa. Né? E aí depois a gente corta para o lado do velório e a gente tem as mesmas colocações através da família dele, né? Como a esposa dele pensa, como os filhos pensam naquele momento de despedida, né? E a preocupação da esposa é justamente: nossa, eu acho que eu tô ganhando pouco, eu acho que eu posso ganhar mais, né? O que eu vou receber é muito pouco perto do que eu poderia ganhar, e esse já é um questionamento que vem, ninguém, na verdade, se preocupa exatamente ou se mostra ressentido pela morte do Ivan. E é um negócio que a gente acaba trazendo para nossa vida por pensar exatamente nisso, em como as pessoas vão pensar da gente quando a gente se for, né? O que a gente vai deixar aqui. E esse é o primeiro ponto reflexivo do livro, que eu acho que é bem interessante. O segundo ponto é que a gente vai para a vida do Ivan. A gente começa a ver como ele viveu essa vida para que isso aconteça. Começa a pensar sobre isso, porque é uma vida que a maioria de nós vive. Na verdade, o Ivan viveu uma vida onde ele almejava esse cargo que ele chegou agora, quando ele morreu, e basicamente a vida dele girava em torno de trabalho. Tanto que quando ele queria fugir de alguma coisa, fugir de casa por questões de alguma briga com a esposa, com os filhos, ele ia trabalhar. E uma coisa que ele repete várias vezes é exatamente que o Ivan agia como as pessoas que estavam no lugar que ele queria alcançar estavam agindo, ou achavam que era certo. Casar com uma pessoa de uma boa família, né, ter um emprego tal, ter a casa em tal lugar, é isso que as pessoas que estão onde eu quero chegar fazem, e é isso que eu tenho que fazer. Então a vida dele girava sempre em torno disso. E é muito cômico, trágico, dá pra se dizer, que ele tenha sofrido um leve acidente, que é um acidente extremamente bobo, perto de toda a situação, justo no momento que ele estava fazendo algo que fazia ele feliz, algo que tirava ele dessa corrida de ratos aí, dessa bolha. Ele sofreu um acidente que veio a causar a morte dele a longo prazo, né? E esse eu acho que é exatamente o beliscão que Tolstói quer dar na gente com esse livro, que é esse pensamento de o que eu estou fazendo da minha vida, para onde a minha vida está indo, quem eu vou ser, o que eu vou deixar quando eu for embora. Porque os últimos momentos do livro, que são os últimos momentos de vida do Ivan, e que ele está muito debilitado, que ele está já sem conseguir ter contato direto com as pessoas, porque ele tem muita dor, ele grita de dor, e as pessoas se afastam dele. A esposa, os filhos, elas se afastam dele. E nesse momento, os pensamentos dele são justamente esse. O que eu teria feito? O que eu deveria ter feito? E em algum momento do livro tem uma frase que ele fala: eu não tenho mais tempo. Então não adianta mais. E eu acho que esse ponto de reflexão que o Tolstói traz nesse livro de 90 e poucas páginas é justamente esse. É pra gente pensar o que a gente está fazendo na nossa vida, o que a gente quer deixar quando a gente partir. É uma leitura muito fácil, gostosa de ler, muito simples. Cara, em 2 horas e meia eu acho que eu li esse livro. E te pega, vai te pegando pela mão e te levando em cada ponto da vida dele. E depois de tu passar pela vida dele, tu te leva ao questionamento. Cara, é um livro bem pesado mesmo nessa questão, assim, de quando tu internaliza essa situação, porque no resto, ele é um livro de uma vida comum, de uma vida rotineira, de uma vida que a gente vê todos os dias. Então ele não é pesado de tu ler,
mas quando tu consegue girar uma chavinha nesse quesito, ele se torna um livro impactante. Acho que essa é a palavra. Então é isso. Ficamos por aqui com A Morte de Ivan Ilitch. A minha nota para esse livro foi 4 estrelas. E eu acho que todo mundo deveria parar aí 2 horas, 3 horinhas do dia e ler essa pedrada que o Tolstói dá com esse livro. Muito obrigado. Até a próxima.